Uma entrevista exclusiva e especial. O historiador, escritor e professor Marco Antônio Villa conversou com a CNN Brasil. E olha, Carol, Villa tem sido crítico ao governo Jair Bolsonaro, assim como foi com os presidentes Lula e Dilma Rousseff. Os analistas de política Caio Junqueira e Renata Agostini conduziram essa entrevista que a gente vai acompanhar agora. Olá. Professor, o senhor sempre foi um crítico muito ácido dos governos do presidente Lula e da presidente Dilma Rousseff e se tornou também um dos críticos mais ácidos do atual governo. Qual é o problema, o grande problema para o senhor de Jair Bolsonaro? Bem, são muitos. Primeiro que ele tem uma enorme dificuldade de conviver com as instituições. De dialogar com os partidos, entender a democracia, o Estado Democrático de Direito, entender a Constituição, que eu tenho absoluta certeza que ele desconhece, sequer a leu. A sua visão de mundo, ela não faz parte do sistema democrático. Ele não é liberal nem conservador, ele não está na direita, né? Ele está fora do espectro democrático. Por exemplo, você pode falar em direita no Brasil, vamos pegar o período do populismo, 1945, 1964. Qual é a direita que se consagra nesse período? União Democrática Nacional, famosa UDN. Era um partido liberal no sentido clássico, né? Que respeitava as regras do jogo, defendia a Constituição, na época era a Constituição de 1946, e tinha grandes oradores, brilhantes oradores. Afonso Arinos de Melo Franco, Adalto Lúcio Cardoso, Prado Kelly, Leomar Baleiro, Carlos Lacerda. Então, isso é direita no sentido clássico na época do populismo. O Bolsonaro, para dar um salto de mais de meio século, não é direita, ele está fora do espectro democrático. Portanto, ele é um perigo para as nossas instituições. Ele coloca em risco a democracia brasileira todo santo dia. E, sem exagero, exemplos não faltam. Villa, gostaria que o senhor discorresse sobre esses exemplos. Isso é importante para esclarecer, né, por que o senhor faz essa afirmação sobre o presidente e também como o senhor avalia que têm sido as respostas das instituições quando o presidente faz esses gestos antidemocráticos. Olha, não é só agora com a crise sanitária, junto com crise econômica, crise institucional, que é a pior crise da história do Brasil republicano, 2020. Não há na história do Brasil republicano, desde 1889, portanto, nenhum momento tão grave como o que nós estamos vivendo. Mas se retroagirmos ao ano passado, quando ele começou o governo, ele já tinha claramente feito manifestações antidemocráticas. Se você for puxar o fio de Ariane da história, você chega à época até de deputado federal. Vamos lembrar que ele defendeu guerra civil, que a morte de 30 mil brasileiros, isso está tudo registrado, que ele defendeu o fuzilamento do então presidente Fernando Henrique Cardoso, isso só para lembrar a época áurea, entre aspas, dele como deputado federal. Mas na presidência da República são inúmeros fatos. Então, por exemplo, ele defendeu torturadores, né? O torturador Ustra, um assassino que chefiou o DOI-CODE do 2º Exército, hoje é Comando do Sudeste, aqui na Rua Tutóia, no Ibirapuera, em São Paulo, que assassinou dezenas de brasileiros, né, entre 1970 e 1974. E a nossa Constituição, ela deixa bem claro que ela rejeita a tortura, né, e ele defende torturador. E tem o livro do Coronel Ustra, ele acabou indo para a reforma como coronel, na mesa de trabalho, né, só para provocar, porque eu tenho certeza que ele não leu sequer a orelha do livro. Se nós olharmos o conjunto das suas ações de atacar as instituições, sistematicamente ataca, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, né? Mais recentemente, inclusive em lives, ele mostra do Palácio do Planalto, o prédio, do outro lado da Praça dos Três Poderes, o prédio do Supremo Tribunal Federal, e ataca aquela instituição, que ali é a representação máxima do judiciário. Por outro lado, ele ataca sistematicamente o outro poder. O poder é o Congresso Nacional, o poder legislativo, né? Desqualificando a ação do legislativo. Por outro lado também, se nós olharmos, isso só na Constituição, o número de crimes em relação à Constituição são inúmeros. E quando eu digo crimes, porque é você que se confronta com o que está disposto na Constituição
de 5 de outubro, quando ela foi promulgada, 5 de outubro de 1988. Em termos de relações internacionais, o que dispõe a nossa Constituição? Que as nossas relações internacionais, ela parte do pressuposto da defesa da autodeterminação dos povos, da defesa dos direitos humanos, da defesa da comunidade latino-americana e por aí vai. O que ele faz em termos de relações externas? O oposto disso. Hoje o Brasil é um país diplomaticamente isolado. Nós somos uma espécie de África do Sul na época do Apartheid. Só para lembrar, para quem é mais novo, o Apartheid era um regime de segregação racial, mais do que discriminação, de segregação racial que existiu na África do Sul durante várias décadas, né, que separava e impedia que os negros, maior parte da população, pudesse circular livremente pelas cidades, pelos prédios públicos, privados, pelas ruas, pelas escolas. Não, havia uma segregação. E a África do Sul acabou paulatinamente ficando isolada diplomaticamente, até passar pela mudança graças ao Nelson Mandela. Aí a história mudou com o fim do Apartheid. Hoje, nós, o Brasil, somos internacionalmente como era a África do Sul na época do Apartheid. Que país estabelece hoje boas relações com o Brasil? A União Europeia? Não. Na América Latina, idem. O Brasil tem problemas graves no Mercosul. Com os Estados Unidos, também não, apesar das relações de subserviência do Bolsonaro em relação aos Estados Unidos. Só para dar uma, entre tantas outras. Aquele domingo, há cerca de 2, 3 domingos atrás, a bandeira norte-americana ao lado do presidente Bolsonaro subindo a rampa do Planalto. Isso é intolerável. Isso é, na Lei de Segurança Nacional de 1983, crime. Isso é crime. Basta ler a Lei de Segurança Nacional promulgada, nós tivemos várias, a última é de 1983. Então, eu poderia listar inúmeros choques com as instituições, vários crimes constitucionais e ações lesivas ao interesse nacional. Uma delas, só para não me estender muito, a questão de Israel. Vamos pegar o exemplo de Israel. O Brasil tem a ver com Israel desde a criação de Israel. É bom lembrar que Israel foi criada pela ONU em 1947. Quem presidia aquela sessão? Um brasileiro. Que brasileiro? Oswaldo Aranha, né? E ali saiu a partilha da Palestina, que depois não seguiu exatamente o que a ONU determinou e teve uma série de conflitos em 1948, 56, 67 e 1973, né? E ainda há muita tensão em relação à questão dos palestinos, da questão do Estado palestino. E o Brasil manteve uma posição sempre de buscar naquela região a paz, evitando ficar do lado de Israel ou do lado dos palestinos, mas buscando confluência de interesse entre os dois, sempre teve em defesa da paz. Essa foi historicamente a posição do Itamaraty. Porém, surpreendentemente, o ano passado, o Bolsonaro resolveu dizer não, transferir a embaixada, porque excetuando 3 países, todos os outros têm embaixada em Tel Aviv e não em Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade que foi ocupada por Israel na Guerra dos 6 Dias, em 1967. E a ONU tem a Resolução 247, que advoga a retirada de Israel dos territórios ocupados. E o Brasil, até então, seguia a resolução da ONU de 1967. Mas com o Bolsonaro foi diferente. Ele defendeu a transferência da embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém. Isso é um absurdo, né? Além desse absurdo, economicamente significa para nós, para as exportações brasileiras, a perda do mercado de mais de meia centena de países que são muçulmanos, países que são importantíssimos importadores do Brasil, né? Vamos lembrar que os países muçulmanos não necessariamente são árabes. O maior país muçulmano é a Indonésia, que não é árabe e tal, só para esclarecer. Então, todas as suas ações, no campo externo de política econômica, no campo interno em relação à questão dos direitos humanos, é absolutamente nociva aos interesses nacionais, à democracia, ao Estado democrático de direito. Ele representa a instabilidade e ameaça as nossas instituições. Não é exagero, não faltam exemplos. Deixe-me insistir nesse ponto, então, claro, em relação à reação das instituições e dos demais poderes. O senhor citou aí alguns exemplos de ataque do presidente ao Legislativo e ao Judiciário. Vou rememorar aqui que, recentemente, o presidente chegou a comparecer a uma manifestação em que havia bandeiras como o fechamento do Congresso e do STF, também reedição do AI-5. Como é que o senhor avalia a reação desses poderes
elas são suficientes? Ainda há uma incerteza de como lidar com esse discurso, com essa postura de Bolsonaro? Ele compareceu a várias manifestações em que os manifestantes, do qual ele estava lá presente e conestava tudo aquilo, se defendiam o fechamento do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e a imposição da ditadura. Quando você vai a uma manifestação como essa, você concorda com o que os manifestantes estão defendendo. E ele concorda com isso, porque ele não consegue conviver com a alternância, com a democracia, com o Estado Democrático de Direito. Vamos pegar a resposta do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, só lembrando, é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. E quem o preside é o presidente do Senado, de acordo com a Carta Magna. A resposta foi tímida, uma nota muito tímida frente a uma agressão, a maior agressão sofrida pelo Congresso Nacional durante a vigência da Constituição de 1988. Uma coisa violenta, uma nota tímida. O Supremo Tribunal Federal, ali ao lado, na Praça dos Três Poderes, também manifestações muito, muito tímidas. Mas eu creio que essas manifestações tímidas dos dois poderes, do Legislativo Federal e do Judiciário Federal, deva mudar após as revelações da gravação de uma reunião. É difícil chamar de reunião ministerial, porque nunca na história do Brasil, e eu posso dizer isso com tranquilidade porque eu conheço a história política do Brasil republicano, nunca na história do Brasil teve uma reunião ministerial daquela forma, com linguajado chulo, agressões, xingamentos, né, linguagem de botequim. Absoluta certeza. Então, quando um dos ministros da Educação, olha a que ponto nós chegamos. Quem diria, o ministro da Educação se refere aos, eu não vou usar a expressão que ele usou, que é linguagem chula, mas se refere aos ministros do Supremo Tribunal Federal de uma forma indevida, para ser bem educado, e pede a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí uma senhora que viu Jesus na goiabeira, que é ministra, essa senhora defende a prisão dos prefeitos e governadores. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores, que nunca chefiou uma embaixada em qualquer país do mundo, isso é algo assim, é alguém de carreira. Todos os embaixadores de carreira do Itamaraty, porque eu estou dizendo de carreira, porque o Itamaraty muitas vezes foi chefiado não necessariamente por embaixadores de carreira, né? Só para citar. Mas no caso dele, nunca um embaixador, sem ter chefiado qualquer embaixada no exterior, entenda-se, evidentemente, assumiu o Itamaraty. Ele é caso único. Ele desconhece tudo. E esse senhor, nessa mesma reunião, vamos chamar de reunião, né? Vila, deixa eu só fazer uma explicação rápida para quem está nos acompanhando. O senhor está fazendo referência à reunião ministerial que ocorreu no Palácio do Planalto no dia 22 de abril. Perfeito. No momento, ainda não tivemos acesso a essa gravação. O que temos são relatos por meio da imprensa. Também aqui na CNN trouxemos alguns relatos do que ocorreu nesse dia, por quem assistiu o vídeo ou por quem estava lá. O senhor fez referência ao ministro da Educação, Abraham Weintraub, à ministra Damares Alves, que chefia o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, e ao chanceler Ernesto Araújo. Só para ficar claro para quem nos acompanha, por favor, perdoe a interrupção. Não, professor, eu só queria ouvir do senhor, por que o senhor acha que a reação do Congresso e do Supremo Tribunal Federal até agora foram reações tímidas? Qual a avaliação que eles tiveram e, a seu ver, por que eles não foram mais contundentes nessa reação aos ataques, às agressões que eles sofreram? Essa é uma ótima questão, né? Porque a reação ela é tímida do Congresso, do STF e da sociedade. Eu acho que o Brasil passou nos últimos 30 anos por momentos muito difíceis políticos. Tivemos o processo de impeachment de Fernando Collor, que não terminou, porque ele renuncia a 30 de dezembro de 92, mas perde os direitos políticos. O que não poderia, já que renunciou, mas não interessa, o processo de impeachment foi assim. E a sociedade tomou um baque ali, que foi o primeiro presidente eleito diretamente depois de 29 anos. O último eleito diretamente tinha sido em 1960, Jânio Quadros, né? Então foi duro. Depois, em 2016, abril, a Dilma Rousseff é autorizado o processo por parte da Câmara dos Deputados e, de acordo com o que determina a Constituição, em crime de responsabilidade,
quem autoriza é a Câmara, quem processa e julga é o Senado. Eu insisto que é em crime de responsabilidade, porque em infração penal comum o processo é diferente. Então, em 2016, ela tinha sido reeleita em 2014. Vai lembrar, o PT venceu 4 eleições consecutivas. 2002 com Lula, 2006 com Lula, 2010 com Dilma e 2014 com Dilma. E na prática, Dilma não existe. Quem venceu a eleição foi o Lula, 4 eleições consecutivas. Aí veio o processo de impeachment, também com mobilização da sociedade, assim como no processo de Fernando Collor em 1992. A grande questão é que agora você aí uma sociedade tensionada, assumiu o vice-presidente. Ao contrário de Itamar Franco, que é o presidente mais importante desde a redemocratização, é o Itamar Franco, eu não sei por que o Brasil esquece dele, ele assumiu um país tensionado em 92, fez um governo de união nacional, né? Só não foi apoiado pelo PT e pelo Antônio Carlos Magalhães, já falecido, conhecido político baiano, né? Fez o Plano Real é do governo Itamar Franco, que enfrentou e venceu a inflação, um plano revolucionário, sem congelar preços, ativos financeiros, nada disso, e entregou o poder ao seu sucessor, né, o Fernando Henrique Cardoso. Bem, muitos imaginavam que Michel Temer seria uma espécie de Itamar Franco, né? Depois da saída de Dilma. Ele chegou até a prometer, se vocês se recordarem, que ele faria um ministério de notáveis. Não foi de notáveis. Um dos ministros tinha no seu apartamento, Gedel Vieira Lima, 51 milhões de reais no apartamento de Salvador. Um outro assessor foi visto aqui em São Paulo, próximo aqui à CNN, dando um pique de 20 metros com uma mala com 500 mil reais. E assim por diante. Então, aquela possibilidade do Brasil se reencontrar com a democracia, com respeito à coisa pública, acabou se perdendo. Então, veja, teve o choque de 92, o choque de 2016, o choque de Michel Temer com aquela gravação com o senhor sócio majoritário da JBS, o Joesley Batista, entenda-se que aquilo foi devastador também. O governo acabou sendo empurrado para a barriga. Foi um governo, no final, melancólico do governo Temer. Aí, quando vem o governo Bolsonaro, veja a sucessão de crises que nós tivemos, a sociedade, por exemplo, está cansada. Além disso, nesse momento histórico, nós temos uma particularidade que não tínhamos nem em 1992 e nem em 2016. Qual? A crise sanitária. Nós não tínhamos também uma outra questão, o Brasil teve recessão em 1992, menos 0,5%, crescimento negativo. E teve em 2016, recessão, menos 3,5%, um com Collor, outro com Dilma. Mas o mundo, em 1992 e em 2016, a economia mundial cresceu cerca de 3%. O que nós temos agora, olha a diferença, recessão, a maior da história. Alguns estimam em menos 5, outros em menos 6, alguns em menos 10. A maior recessão da história do Brasil republicano, que deve se estender, inclusive, para 2021 e 2022, mas nesse ano, a maior recessão da história, junto com crise sanitária e com a economia internacional em recessão. Veja a diferença em relação a 92 e a 2016. E com um conflito político institucional muito mais tenso do que em 1992 e 2016. Portanto, você tem três fatores aqui que diferenciam a crise de 2020. Aí você tem uma sociedade civil anestesiada, frente a tudo o que aconteceu, e os poderes que não conseguem responder, tendo em vista essa sucessão de crise e a gravidade da crise sanitária, econômica e político-institucional, que não conseguem responder. E tem uma última questão. Nós temos ausência de lideranças. O país vive, na história do Brasil republicano, o pior momento em termos de lideranças políticas. Se você olhar 1992, por exemplo, na crise que levou ao impeachment do presidente Fernando Collor, você encontrará, sem exagero, umas 2 dezenas de pessoas que você poderia dizer, pode ser presidente da República. Hoje, em 2020, sobra certamente dedos aqui em uma mão para a gente pode falar, olha, sai esse, entra aquele. Então, nós temos uma crise também de liderança. Então, perceba que não há um fator determinante, é um conjunto. Nesse ponto, porque é muito importante a gente abordar a questão da pandemia, da crise de saúde pública, mas queria só pontuar um aspecto do que o senhor falou agora ao rememorar, né, esses últimos episódios e crises políticas que tivemos. Há uma diferença grande, não temos pessoas na rua, ou seja, a mobilização da sociedade que o senhor
pontuou, né, no que levou ali ao impeachment de Collor e de Dilma, não vemos neste momento um movimento deste tipo na sociedade. Por que o senhor avalia que não há? O senhor falou a questão de uma sociedade anestesiada, mas tem também ali uma questão de uma base de apoio do presidente, ao redor ali de 25%, que parece também muito fiel e determinada a apoiá-lo. Como é que o senhor enxerga isso? Não pode ter, porque tem a crise sanitária. Não pode ter aglomeração. Então, professor, mas... Diria o Nelson Rodrigues, é o óbvio ululante. Ou seja, se tivesse vivo, o grande Nelson Rodrigues. Primeiro, não pode ter aglomeração. Então, você não pode ter mobilização, não só de rua, como até em auditórios, em locais fechados. Então, primeiro, há uma impossibilidade. Por isso que essa crise é complicada, muito mais que as anteriores. Você não tem possibilidade de ter aglomeração. Só vai às ruas como ou as carreatas da morte, que é um pequeno grupo de pessoas, ou irresponsáveis que vão em frente ao Palácio do Planalto com a conivência do presidente da República. E se você contar, são cerca de 200, 300 pessoas. Então, a grande questão é que a mobilização de rua não pode ocorrer por causa da crise sanitária. Segundo, há uma ilusão de que o presidente da República ainda tinha apoio. E ele vende essa ilusão. Ele é um vendedor de ilusões também. E não tem. Primeiro, ele dizia que tinha apoio das Forças Armadas. A nota do ministro da Defesa foi muito clara. Não há apoio. Duas notas, né, do Ministério da Defesa em um espaço curto de tempo, né? Perfeito, deixou claro. E eu achei boa a nota, mas ruim. Você vai fazer assim, boa e ruim, porque há 30 anos, os militares não se manifestavam sobre questões políticas. Foi um grande ganho da redemocratização ter deixado às Forças Armadas as suas tarefas constitucionais, defendendo a pátria, as fronteiras nacionais. E esse é um dos males, são muitos, do governo Jair Bolsonaro, foi trazê-las para o primeiro plano da cena política e transformá-las em atores políticos, algo que o Brasil republicano já tinha enterrado. Por quê? A nossa república foi feita por um golpe militar, 1889. Os dois primeiros presidentes foram militares, Deodoro da Fonseca, Floriano e Peixoto. Ainda teve um presidente eleito diretamente, porque os dois primeiros foram indiretos. Hermes da Fonseca, em 1910. Tivemos rebeliões militares nos anos 20, as chamadas rebeliões tenentistas. A Revolução de 30, que é uma revolução civil-militar, só na década de 30 tem uma série de conflitos militares, 1932, 1935, o golpe de 37, a rebelião integralista de 38, a derrubada do Getúlio em 45, sempre a presença de militares. Aí o suicídio de Vargas, que é um golpe, em 24 de agosto de 54. Aí chega a 55, em um mês só, em novembro, nós tivemos 3 presidentes, golpe contra golpe, golpe contra golpe. Quando Juscelino assume, 2 tentativas de derrubá-lo, Jacareacanga e Aragarces. Chega em 61, Jânio Quadros renuncia. Há quase uma guerra civil, né, com os ministros militares querendo impedir a posse do vice-presidente constitucional, João Goulart. E depois o golpe de 64. Então, veja, nesse breve levantamento histórico, os militares sempre tiveram presentes na cena política do Brasil republicano. Depois de 1985, com a redemocratização, e especialmente com a Constituição de 5 de outubro de 88, essa questão tinha sido resolvida. Se você olhar o noticiário dos governos Fernando Collor, Itamar, as 2 presidências Fernando Henrique, Dilma e o segundo meio governo de Dilma, você não tem a presença de militares. Quem os trouxe foi justamente o Jair Bolsonaro. E isso é ruim para o Brasil e é ruim para as Forças Armadas, né? Porque as Forças Armadas são instituições permanentes de Estado. Elas não servem a governo ou a pessoas. Elas está na Constituição, instituições permanentes de Estado. Então, ele trouxe as Forças Armadas e isso é ruim, porque as transforma em defender um governo, e um governo não defende todos, defende parte. Professor, de certa forma, o governo anterior também, Michel Temer, não trouxe também, não deflagrou essa presença maior das Forças Armadas na esplanada. Ele tinha muitos ministros militares também. Isso não é um movimento que precede o atual governo? Não creio. Porque você pode se referir, por exemplo, à reunião de 1992, a Rio 92, que teve a Operação Rio, vamos só recordar, né? Que foi a maior reunião de chefes de Estado até então da história da humanidade. Foi no Brasil, no Rio de Janeiro, em pleno impeachment, processo de impeachment de Fernando Collor. E lá, as Forças Armadas, em especial o Exército, tiveram um papel fundamental na segurança a mais de 100 chefes de Estado que compareceram ao Rio, e no meio de crise política, e deu tudo certo.
e deu tudo certo. Então, você tem alguns momentos que houve ação da GLO, aí é diferente, que é a garantia da lei e da ordem. É diferente quando você coloca ministros em pastas governamentais e algumas ali no interior do próprio Palácio do Planalto, e alguns ministros da ativa, generais da ativa. O que é pior, o general Ramos não é da reserva, ele é da ativa. Hoje, o vice-ministro, entre aspas, da saúde é um general da ativa. Isso não pode. Ou seja, você mistura o exército com o governo representa parte, o exército representa todos. Então, perceba, isso feito por alguém, Jair Bolsonaro, que saiu com desonra do exército. Não podemos nos esquecer que ele foi condenado por terrorismo. O senhor acha que ele faz isso para ter um esteio ali das Forças Armadas, para esse estilo dele de conduzir o país? Então, ele busca nas Forças Armadas e trazendo as Forças Armadas para dentro do seu governo um pilar de sustentação político do seu próprio cargo? Em parte, você tem razão. Olha, eu acho que nesse caso, é bom lembrar que no final de 2018, o Brasil é um país sem memória. O Ivan Lessa, grande jornalista, sempre dizia isso, né? A cada 15 anos, o Brasil esquece o que aconteceu nos últimos 15. Então, final de 18, ele foi eleito no final de outubro, no final de 18 está formando o ministério. Aí veio o ministro Sérgio Moro, da Justiça, e falaram, olha, esse aí vai segurar ele desse lado. Aí ele falava, já na campanha e depois no posto de Ipiranga, né, definição primária, medíocre, né, de um ministro da Economia chamado de posto de Ipiranga, uma coisa patética, mas as pessoas achavam engraçado, tal, que é o senhor Paulo Guedes e os militares. Então, haveria uma espécie de triângulo de sustentação para controlar o macaco na loja de cristais, que é ele, no governo. Grosso modo era isso. Imaginava-se isso. Isso não ocorreu, porque ele foi se livrando de todos os militares. Vamos lembrar, por exemplo, não custa o general Santos Cruz, entre outros, né? E diversos generais que ele foi afastando. Do lado da Justiça, teve os acontecimentos recentes em relação ao ministro Sérgio Moro. E no campo da economia, hoje não há mais programa econômico, gestão econômica. Hoje o que existe concretamente, em termos de política econômica, é o caos. Né? Basta ver as decisões tomadas ou um programa que eles resolveram lançar chamado de Pró-Brasil e pior, chamaram de Plano Marshall, o que é um absurdo dos absurdos. Né? Ganharia o prêmio Ig Nobel, que é um prêmio que é dado a cada ano de bobagem no campo da ciência, o Ig Nobel, ganharia o prêmio, porque o Plano Marshall é o plano da reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, e Marshall porque é o nome do chefe do Departamento de Estado norte-americano, e reconstrói a Europa no início da Guerra Fria, impedindo o avanço da União Soviética, né, do comunismo pela Europa. Então, o Plano Marshall recuperou rapidamente, inclusive, as economias da Europa centro-ocidental. Então, diziam que o Plano Pró-Brasil, que foi feito em 2 dias, era o Plano Marshall. Já esqueceram do Plano Pró-Brasil, ou seja, de um lado, não temos mais o pilar militar, aquele pilar tradicional lá, não temos mais o Sérgio Moro, e, na prática, hoje o Paulo Guedes é figura decorativa, não tem, não tem ação direta na política econômica. Basta ver que encontra como rival um ex-auxiliar, que é o Rogério Marinho. Vila, então qual é a cara que o senhor vê para esse governo, né? Porque nós temos aí, né, um que era chamado de superministro, né, Sérgio Moro, que deixou o governo. O senhor faz esse quadro de uma falta de diretriz na área econômica, apesar de Bolsonaro ter reforçado publicamente que quem manda é Paulo Guedes, há esses movimentos para enfraquecer a sua pauta liberal. Qual é a cara que esse governo, então, deve ter no curto prazo? Olha, a cara é muito feia, viu? Porque é o seguinte, e a minha preocupação é com hoje e com amanhã, né? Olhando também o futuro a curto prazo. Eu sempre disse, ainda no primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, que ele não terminaria o mandato. E ele não terminará o mandato, para o bem do Brasil. Tem um clássico do cinema americano chamado O Nascimento de uma Nação. Outro dia, parodiando, nas minhas conversas diárias com quem me acompanha, eu chamei do suicídio de uma nação, que é o que nós estamos assistindo. O suicídio de um grande país, sem qualquer exagero. E vendo agora, e com a presidência Bolsonaro, é condição sine qua non para nós sairmos dessa crise que ele, pela Constituição, saia do governo. Ou renuncia, que é ato próprio, nós já tivemos 2 renúncias, né? Deodoro da Fonseca
Na prática teve um golpe de Estado, mas acaba renunciando em 1891. E depois a renúncia, a 25 de agosto de 61, do Jânio Quadros, ou um processo de impeachment, por 2 caminhos: crime de responsabilidade ou infração penal comum. Crime de responsabilidade, a Câmara autoriza, quem processa e julga é o Senado. Infração penal comum tem de acusação vindo do Procurador-Geral da República, só dele. Ele acusa, a acusação vai para a Câmara. Se a Câmara autoriza o envio da acusação para o Supremo Tribunal Federal, aí é o Supremo que processa e julga. Se o Supremo recebe a acusação, o presidente vira réu. O réu não pode ser presidente. E aí começa um processo de impeachment. Bem, grosso modo é isso, e essa é a única saída. E na situação que nós estamos, nessa situação concreta, nós somos hoje, como eu falei anteriormente, vamos olhar rapidamente política externa, país isolado. Na Organização Mundial da Saúde, o Brasil foi humilhado. Basta ver o número de choques que o presidente da República teve com a Organização Mundial da Saúde, dizendo impropérios. Um presidente que é censurado nas redes sociais, censurado por aqueles, o Instagram já censurou várias postagens, Twitter, porque ele posta notícias mentirosas. Isso é inacreditável, isso é crime de responsabilidade. Lei 1079, 10 de abril de 1950, mas tudo bem. Vamos à questão externa então. Não vai ter o acordo União Europeia-Mercosul, sabe por quê? Para aprová-lo, é necessária a aprovação do Parlamento Europeu e de 27 parlamentos nacionais. Com tudo que o Bolsonaro está fazendo hoje, com um país isolado internacionalmente, esse acordo, que é importantíssimo para nós, não vai ser aprovado. Ele é fundamental para a nossa recuperação econômica. Não será aprovado com absoluta certeza. A China, terceiro. A China, nossa grande parceira, a maior parceira hoje do Brasil, fundamental para a nossa economia, 80% da soja brasileira é exportada para a China. E poderia depois mostrar todas as exportações de grãos, passar por carne, passar pela exportação de minério de ferro. Ela vai retalhar o Brasil, com absoluta certeza, por atos constantes feitos de uma xenofobia anti-chinesa. Vila, deixa só interromper nesse ponto, porque é muito importante. O senhor coloca que é desejável, na visão do senhor, que Bolsonaro saia do poder. Agora, de onde virá a força para empurrar este movimento? Como falamos aqui, as pessoas não podem ir às ruas para dar esse empurrão. Temos uma restrição por uma questão de saúde pública, temos uma pandemia em curso. O presidente, ao mesmo tempo, está fazendo uma aproximação com os partidos do chamado Centrão, tentando formar ali uma base de apoio para blindá-lo no Congresso. Da onde virá essa força para um movimento como esse de impeachment? A história, ela constrói alternativas, No dia 13 de julho de 1789, ninguém imaginaria que no dia 14 de julho de 1789 a Bastilha ia cair. Então, a história, ela funciona assim, ela constrói novidades, A questão que se coloca nessa conjuntura, a mais grave que nós estamos vivendo, como eu já disse anteriormente, crise sanitária, econômica, institucional e a possibilidade de um caos social, que aí é o fim, é construir uma forma nova em relação a 1992 e 2016, tendo em vista a crise sanitária, como você destacou e eu tinha lembrado anteriormente. Não é mais possível aglomerações de rua, sequer em locais fechados, auditórios, nada disso. De um lado, há uma pressão em relação a crimes cometidos e tem mais de 2 dúzias de pedidos de impeachment na gaveta do Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, porque pelo regimento ele tem de escolher um deles, ou nenhum, se ele for contrário a todos, escolher um e dizer que então vai abrir uma comissão. É assim que funciona. Aí a comissão, ela tem de ser indicada pelos líderes partidários. Essa é a interpretação do regimental de 1992 e de 2016. Se constitui uma comissão e aí segue a vida, depois o processo dentro da Câmara dos Deputados. Mas o presidente continua no cargo. Ou pode ocorrer uma novidade, que não teve nem em 92, nem em 2016. Qual? A infração penal comum, que é porque aí a Procuradoria, o Procurador-Geral da República, no caso agora o senhor Augusto Aras, como o Rodrigo Janot tentou por 2 vezes fazer com Michel Temer, vocês devem se recordar, e foi rejeitado pela Câmara. Ele apresenta à Câmara uma denúncia, e não fato, agora tem vários inquéritos correndo, vocês todos estão acompanhando, ou via o ministro Celso de Mello, decano do STF, ou pelo ministro Alexandre de Moraes. A PGR faz a denúncia, a Câmara precisa do quórum constitucional para autorizar o processo. Só que aí o processo não é feito na Câmara, é feito no Supremo Tribunal Federal, é ele que processa e julga.
pode ser o caminho ser esse. Professor, mas não parece haver uma disposição do Procurador-Geral da República em desestabilizar ou em promover uma denúncia contra o presidente Jair Bolsonaro. Aí a questão é o seguinte, a princípio sim, porque ele foi indicado, ele não estava na lista tríplice, né? Ele foi indicado, por sinal, você pode indicar não estando na lista tríplice, mas havia uma tradição criada em 2003, a partir do Cláudio Fonteles, né? O presidente era o Lula, de indicar o que estava na lista tríplice escolhido pelos membros do Ministério Público Federal, o que não ocorreu dessa vez, apesar da lei permitir o que o presidente fez. A questão que se coloca não significa, quando você vira Procurador-Geral da República, que você vai fazer o serviço de advogado do governo. Não é esse o papel, inclusive, pela independência que tem o Ministério Público, graças à Constituição de 1988, que dá essa independência ao Ministério Público, como nunca teve na sua história. Nós devemos isso à Constituição. O que pode ocorrer? Se as provas dos inquéritos foram suficientemente, podem embasar uma denúncia, eu não creio que o senhor Aras vai engavetar se tem provas, ou seja, porque essas provas serão de conhecimento, no mínimo de 2 ministros do Supremo, que terão contatos com isso, Alexandre de Moraes e Celso de Mello, e outros que participaram no inquérito. Então, se tiver base para fazer a denúncia, eu não creio que ele vai fazer, na verdade, algo que é criminoso, né? Porque vai ser um procurador que vai bater de frente com provas que, de acordo, não sei quais são ainda, totalmente, coloca em risco a República. O chefe do Executivo Federal estaria agindo de forma ilícita. Não creio que o Augusto Aras agiria assim. E lembro também que a própria história da sua família, o seu pai foi candidato ao Senado pela Bahia. Durante o período, a sua família teve uma forte presença em Feira de Santana. E de lá teve um grande político durante a ditadura, heróico, que o Brasil esqueceu, chamado Francisco Pinto, Chico Pinto, que teve a coragem, em 1974, ir ao plenário da Câmara dos Deputados, ir na tribuna e denunciar a visita do ditador Augusto Pinochet ao Brasil na posse de Ernesto Geisel, a 15 de março de 74. Foi cassado em seguida e foi preso. E era amigo, o Chico Pinto foi amigo da família, já falecido, da família Aras. Então, eu não creio que ele vai romper com uma história de família, né, para tentar defender um presidente caso as provas sejam suficientes para acusá-lo de crimes, né? No caso de infração penal comum. Por que infração penal comum? Não é crime de responsabilidade que estão consubstanciados especialmente na Lei 1079, de 10 de abril de 1950, que os juristas consideram que a Constituição de 88 a recebeu, né? Então, a questão que se coloca é que tudo vai depender das investigações. Até o momento, pelo que se sabe, via vazamentos, isso ocorreu em 92, isso ocorreu em 2016, via vazamentos, os crimes são muito superiores ao do Collor. Qual é o crime do Collor que estava na CPI? Qual é a acusação que houve? Sabe qual foi? A compra de um Fiat Elba, porque o plano Collor instituiu o cheque nominal. Não sei se vocês sabem, eu estudei o governo Collor, tem um livro sobre o governo Collor. Até então havia o cheque ao portador. Então, o que é o portador? Você passava um cheque, qualquer um ia lá e sacava. O plano Collor, para controlar saques, etc., exigiu que fosse cheque nominal. E ele acaba, veja como a história, são os paradoxos, as ironias da história, ele comprou uma Fiat Elba com um correntista fantasma, que o seu tesoureiro de campanha tinha várias contas fictícias, que não existiam. Pessoas que não existiam. E era a compra de um Fiat Elba. Essa foi a prova material. Contra Dilma, qual foi a prova material? Não foi o Petrolão e nem o Mensalão. Algo gravíssimo, hein? Tudo isso. Não, Sim, foi as pedaladas fiscais. A gente falava ali, exato, das pedaladas fiscais, mas eu queria trazer, é fascinante a gente voltar nesses temas, porque, claro, e fazer paralelos, mas queria voltar para o que temos hoje nessa avaliação do governo Jair Bolsonaro, Vila. Sim. Qual é o papel da oposição nesse caso? Havia uma expectativa de muitos de que, com a saída, por exemplo, do ex-presidente Lula da prisão, que ele pudesse ser aí um líder da oposição. A gente tem visto, na verdade, os governadores nos últimos meses surgindo ali como vozes de oposição ao governo Jair Bolsonaro, mais notadamente Dória em São Paulo, Witzel no Rio de Janeiro. Qual a sua avaliação? Por que o PT e Lula têm tido dificuldade de se transformarem nessa cara de oposição ao governo Jair Bolsonaro? Você lembrou muito bem a questão dos governadores, que graças a eles que o número de contaminados e de óbitos é relativamente baixo. Poderia ser
uma tragédia aqui no Brasil. Então, devemos muito aos governadores responsáveis, de quase todos dos estados da federação, a prefeitos responsáveis, secretários estaduais e municipais da saúde. Agora, você estava perguntando do PT. Essa é uma questão super interessante. O PT não quer impeachment do Bolsonaro. O PT quer levar o Bolsonaro sangrando nas cordas até 2022 para lá vencê-lo. Acredita dentro da leitura petista, né? Não importa que nós entramos na maior crise da história, teremos milhares de empresas fechadas, milhões de desempregados, caos social, e teremos, hein? Não, isso daqui não é fantasia, é concreto. Se tem uma recessão de -7 e no ano que vem recessão, no mundo em recessão, imagina se nós não mudarmos rapidamente a política econômica, né? A posição do Brasil no mundo. Por isso que o impeachment é importante. O PT não está nem interessado nisso. O PT quer criar a polaridade de 2018 em 2022, né? A parte dos problemas que nós temos hoje deve-se ao processo eleitoral de 2018. E deve-se entender que o eleitor que votou no Bolsonaro, a maior parte dele, não votou no Bolsonaro, votou contra o PT. Mas o segundo turno acabou criando essa polarização. E por quê? Porque não só a direita liberal não conseguiu construir candidaturas viáveis, como as candidaturas de centro ou de centro-esquerda não foram eleitoralmente viáveis também. E outros fatores também. A facada do dia 6 de setembro em Juiz de Fora, tem a ausência dele dos debates, tudo isso acabou favorecendo, né? E uma série de outros fatores. Acabou tendo aquela dualidade. E essa dualidade foi nefasta ao Brasil, e nós estamos assistindo isso, especialmente agora em 2020. Então, o que o PT quer é levar 2018 para 2022, mesmo em terra arrasada aqui no Brasil, e teremos terra arrasada se não resolvermos esse ano essas questões, para criar essa contraposição. Aí você falou bem do Lula. O Lula, e eu conheço bem que a minha família é de São Bernardo do Campo. Conheço o Lula desde a posse dele no sindicato, no início do ano de 1975, quando ele usava bigode e nem barba tinha. Portanto, conheço ele de há muito, né? O Lula, ao longo da história, dentro do sindicato de São Bernardo, depois da CUT e depois no PT, ele sempre foi decepando todas as cabeças de lideranças que pudessem rivalizar com ele. Basta ver que hoje, que liderança nacional tem o PT? Ninguém vai falar em Fernando Haddad, que é uma piada. O Fernando Haddad aqui em São Paulo, candidato à reeleição, perdeu no primeiro turno. Isso é inacreditável. Você é candidato à reeleição no maior colégio eleitoral da América do Sul e perde no primeiro turno. Então, não tem lideranças nacionais. E o Lula não tem mais aquele encanto. É bom lembrar, e eu posso dizer, porque eu escrevi muitos livros sobre o governo do PT e artigos, o Lula, ele foi, durante um momento da nossa história, nesse século, quem melhor leu as conjunturas. Interpretou as conjunturas, construiu aliança, e não estou entrando na questão moral, hein? E nem o que significou isso. Significou mensalão, petrolão, um monte de coisa. Estou deixando isso de lado. Mas que conseguiu ganhar 4 eleições presidenciais consecutivas, no sentido que ele conseguia interpretar a conjuntura. Hoje, que papel tem o Lula desde que saiu da cadeia? E falando de Lula e Bolsonaro, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação também dos movimentos que ajudaram e ajudam a sustentá-los, né? O bolsonarismo, o que é o bolsonarismo? E o lulismo, que ajudou muito a sustentar o presidente Lula no poder e depois eleger a Dilma Rousseff. Tem semelhanças e diferenças entre esses dois movimentos? Essa é uma questão para a gente boa para sociólogos, politicólogos, historiadores. É uma grande questão e que todo mundo tem de escrever para responder sobre o bolsonarismo. Sobre o lulismo já tem algumas coisas, mas merece reflexão constante para tentar entendê-los. São fenômenos importantes e que temos de tentar. Não é que tem uma explicação, mas ao menos a minha leitura é que tanto um como o outro tem pontos de aproximação e de profunda divergência. De aproximação é a dificuldade de conviver com as instituições. Claro que isso é mais exacerbado no Bolsonaro do que no Lula. Dificuldade de conviver mesmo com estruturas partidárias. O Lula teve o PT, mas o PT era dele. O Bolsonaro sequer partido tem. Sequer partido tem, né? Então, os dois, nesse sentido, têm algumas dessas... E a busca da relação direta com o povo. Ou seja, não querendo saber das mediações. E isso tem uma raiz, que é o velho caudilismo latino-americano, lá do processo independentista no século XIX, que foi formando aqueles líderes caudilistas, né? Alguns eram militares, outros eram civis, outros combinavam as duas coisas, eram civis e militares, e que marcaram a formação da América Latina de colonização espanhola. O Brasil foi um caso à parte, que foi um regime monárquico. Então, muito daquela tradição caudilista do golpe de Estado, que marca a história da América Latina, séculos XIX, século XX, quantos livros vocês já leram da grande
grande literatura americana que tem essas figuras, né? Basta ver o senhor presidente Miguel Ángel Astúrias, ler o Mário Vargas Llosa, por exemplo, A Festa do Bode, ler o Gabriel Garcia Marques, Ninguém Escreve ao Coronel, etc. Então, nesse sentido, os dois, tanto Lula como Bolsonaro, são muito produto daquele velho caudillismo, mas tem as suas diferenças, né? É inegável que o Bolsonaro parte de uma leitura, aí voltando à América Latina, que nós sempre estamos de costas para ela, mas o maior livro escrito, o grande livro do século XIX na América Latina, é um livro de um argentino que vai ser presidente, olha, Domingos Sarmiento, um livro chamado Facundo, Civilização e Barbárie, né? Então, a questão que se coloca é que o Lula está do lado da civilização, e o Bolsonaro do lado da barbárie. O senhor acha que o Bolsonaro pode ter o mesmo destino que o Lula teve? Pode terminar em Bangu 8, não sei. O Lula terminou em Curitiba. Eu só digo o seguinte, e com muita responsabilidade, por que ele queria a Polícia Federal do Rio de Janeiro? Vamos retomar a frase célebres do Bolsonaro. Infelizmente, as frases célebres são desastrosas. Ele se dirigiu a Sérgio Moro e disse: você tem 27 superintendências, eu só quero uma, a do Rio de Janeiro. Primeiro, a superintendência não era do Sérgio Moro, era da Polícia Federal. Ele não consegue ter relações, isso é curioso, com as instituições. Ele acha que as instituições são das pessoas. Ele não disse que a Constituição sou eu, é uma espécie de Luís XIV de hospício. Então, a questão central é o Rio de Janeiro. E veja, agora, recentemente, o superintendente que passou pelo Rio disse que fez um excelente trabalho, e fez. Ele queria controlar o Rio, e por quê? Aí é as relações históricas e comprovadas da família Bolsonaro com as milícias. Exemplo de comprovação, você pode me perguntar, o Flávio, então deputado estadual, porque os filhos são extensões do pai, não são nada politicamente, são produtos do pai. O Flávio, deputado estadual, na Alerj, deu ao capitão Adriano, assassino, miliciano, homicida, aquele que foi assassinado na Bahia, a medalha, a mais alta honraria da Alerj, a medalha Tiradentes. Empregou a mulher e a sogra do Adriano no seu gabinete durante anos, sem que sequer elas comparecessem. Isso é acidental, né? Não é. Queiroz era o elo de ligação com as milícias. O Rony Lessa, assassino de Marielle Franco, morava em frente no condomínio, na rua 7 metros, 8, será? Ao Jair Bolsonaro. Teria, segundo todas as informações, o filho do Bolsonaro, que ele se refere com número, olha a coisa baixa, vulgar, né? O tal de número 4, é uma coisa horrorosa, um pai se referir a isso aos filhos dessa forma, mas mostra a vulgaridade e a impropriedade, a falta de decoro do presidente, até na esfera familiar. Teria namorado a filha do Rony Lessa que viria em frente. Em suma, tem a questão do Rio de Janeiro, que precisa ser resolvida, a relação com as milícias, né? Lembrar da Val do Açaí, onde está a Val do Açaí, né? E os 102 familiares que ele e seus filhos, familiares, empregaram nos seus gabinetes. E poderia listar um monte de coisas. Então, ele tem uma relação com o poder público, como se o poder público fosse dele, né? Uma relação, e aí, em alguns momentos, parece o Lula, que tem essa relação, que o poder público serve aos meus interesses privados, e no caso do Lula, ele colocava um pouquinho do partido. O Bolsonaro, como não tem partido, é só os seus interesses privados. Mas não posso igualá-los, né? Igualar não, porque o Lula nunca defendeu tortura, nunca defendeu ditadura, antissemitismo, a Hungria antissemita, a Polônia antissemita. Eu questionei a política externa do Celso Amorim, escrevi muito, debati, tem muitos artigos escritos. Agora, não pode, seria uma inverdade, né, anticientífica, afinal eu venho da universidade, querer comparar, dizer que nesse sentido eles são todos iguais. Eu fiz alguns pontos que há similitude, mas em outras questões eles são absolutamente opostos. Vila, mas então, considerando esse aspecto, o senhor entende que o bolsonarismo é um fenômeno, é um movimento que veio para ficar na política brasileira, ou ele foi reflexo de ali uma série de fatores específicos que culminaram em sua eleição, e ali também, junto, né, do nome Bolsonaro, a gente teve eleição também de outros quadros na política brasileira que se apegaram ao nome dele. A gente está falando de um fenômeno pontual ou de um movimento político que veio para ficar? É um movimento que, de 2018, esse movimento, esse conjunto, vamos chamar de ideias, na verdade, são formas de ver o mundo
de racismo, homofóbica, tem a presença de misoginia, um monte de coisa, de reacionarismo, portanto não é nem liberal nem conservador. Não estava presente esse conjunto, de expressões, não vou nem chamar de ideias, na eleição de 1989. Ninguém pode dizer que o Fernando Collor era candidato dessa vertente. Em 1994, não estava presente. Alguém pode dizer que o Enéas ficou em terceiro lugar. Primeiro foi o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Fernando Henrique, segundo Lula, mas ficou lá com 4, 5% dos votos. Ninguém pode dizer que era um elemento presente, nem em 1998, nem em 2002, nem em 2006, nem em 2010, nem em 2014. Professor. A pergunta é onde eles estavam? Porque eles estavam vivos. É que o PSDB, em certo momento, pegou esses votos, porque eles votavam no PSDB contra o PT. Em 2018, não tinha o PSDB, né, como um candidato viável eleitoralmente. Tinha Geraldo Alckmin, evidentemente, mas não era um candidato viável. Aí, se você junta isso, junta a desmoralização das instituições que o PT fez durante 13 anos, junta o que o governo Temer acabou desmoralizando também as instituições, né? Casos de corrupção, corruptos que não eram devidamente processados, julgados e condenados, né? A desilusão da população com a política. Aí aparece um outsider, né? Que é a figura do Bolsonaro. Mas ele é mais do que isso, porque ele trouxe uma raiva, um ódio que não teve presente nos processos eleitorais, como eu disse, de 89 para cá. E a tua pergunta é o seguinte, isso vai desaparecer com ele? Aí é uma boa questão. A saída do Bolsonaro também é indispensável, assim como na Alemanha. Agora tivemos o dia da vitória, né, dia 8 de maio, 75 anos da vitória, tão importante, contra o nazifascismo na Europa, porque a guerra continua na Ásia até a rendição do Japão. Houve na Alemanha um processo de desnazificação, né, que foi um processo radical, assim como depois haverá no Japão também um processo de retirada daquele nacionalismo xenófobo exacerbado japonês com a dominação americana durante 5 anos. A pergunta é, e o Brasil? Essa destruição do Estado, como é que vai ficar? O Ministério da Educação, Relações Exteriores, cidadania, mulher, etc., vai ter de passar por um processo de desbolsonarização. Isso é indispensável para que o Brasil continue um Estado democrático e direito. Caso contrário, será, insisto, o suicídio numa nação e a destruição da democracia brasileira. Qual o papel e a responsabilidade do Sérgio Moro em todo esse processo? Porque Sérgio Moro ajudou, junto com a Operação Lava Jato, a criar uma terra arrasada ali na política brasileira que propiciou o surgimento e ascensão de Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro assume, traz Sérgio Moro para o seu governo e agora Sérgio Moro vira o homem-bomba do governo, um possível homem-bomba do governo Bolsonaro. Qual o papel de Sérgio Moro e responsabilidade de Sérgio Moro em tudo isso que a gente está falando aqui? Bem, Sérgio Moro é grande figura, especialmente, mas não só, mas principalmente a partir da Operação Lava Jato, início de março lá de 2014, né? Ela teve, então, não tem, né? Porque a operação está aí hoje, ela não tem a importância que teve até anos recentes. E a figura do Sérgio Moro ficou nacionalmente conhecida por causa da Operação Lava Jato. Agora, não é possível imputar a ele o deserto político que foi a campanha de 18, né? Isso, ele cumpriu a ação como juiz. Que algumas ações, decisões dele podem ser questionadas? Claro que pode. Para isso tem a segunda instância, que é o TRF da 4ª Região, a 8ª turma, que cuida da Lava Jato, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, e finalmente o Supremo Tribunal Federal, né? E a maior parte das condenações do Sérgio Moro, quase todas, foram referendadas pelas instâncias superiores. Então, não é possível dizer que ele tenha manipulado as provas, tal. Isso no caso das condenações. Muitos questionam, por exemplo, o episódio quando um site divulgou conversas que foram obtidas de forma ilegal, como é de conhecimento de todos, mas conversas que eu considero indevidas entre o juiz e os procuradores. Eu acho que aquelas conversas são indevidas, mas elas não configuram, na minha leitura como historiador, crime, tanto que nenhuma delas, até o momento ao menos, levou à anulação de alguma das condenações, e foram muitas da Operação Lava Jato. As condenações foram corretas, justas? Foram, tanto que quantos milhões de reais não voltaram para o erário ou para a Petrobras? Milhões e milhões, quer dizer, não era uma invenção a Lava Jato. Agora, a questão é ele
ao ter condenado Lula e retirado, evidentemente, daí o Lula do processo eleitoral, apesar que ele é retirado do processo eleitoral, vale lembrar, pela segunda instância, o que diz a lei da ficha limpa. Você não pode ser condenado quando você não pode ser candidato, melhor dizendo, quando é condenado por tribunal colegiado. O que é tribunal colegiado? É a segunda instância. E ele foi pelo TRF da 8ª turma, não pelo Sérgio Moro, que a condenação foi em primeira instância. Mas, porém, contudo, todavia, cria uma relação complicada. E aí eu acho que ele não deveria ter assumido, né, o Ministério da Justiça. Porque o senhor vê cálculo político por parte do Moro na entrada dele no governo e agora na decisão de sair? Eu acho que ele imaginou que poderia, ele diz ao menos, fazer um trabalho no Ministério da Justiça, porque ele não queria, diz a expressão dele, recorde-se, tomar bola nas costas. O que era o bola nas costas? Era as suas decisões serem canceladas por instâncias, serem anuladas por instâncias superiores, ou alteração na legislação que impossibilitava que o juiz pudesse fazer certas condenações. Mas eu acho que ele não deveria ter entrado, foi um erro. Não creio que ele entrou já pensando em ir para o Supremo ou ser candidato lá em 2018, ser candidato em 2022 ou 2026. Já tinha todo esse planejamento. Eu acho isso exagero. Agora, a saída dele foi pensada. Aquela entrevista, aquela fala às 11 horas da manhã, quando ele está saindo, se demitindo, toda a palavra ali foi estudada, né? Ele ficou 22 anos na magistratura, especialista em direito penal. Ele não ia fazer alguma fala equivocada. Não, foi tudo estudado. E todas as suas pequenas entrevistas ou tuitadas são todas devidamente estudadas. E veja que o que ele falou sobre a gravação, e eu cantei essa bola nos meus encontros diários com quem me acompanha, quando ele falou da gravação, eu rapidamente falei: o Moro pôs armadilha para o Bolsonaro e o Bolsonaro vai cair. E caiu, porque a gravação ela é criminosa. Não só tem crime de responsabilidade, tem infração penal comum, né? Basta ver na reunião, por tudo que é falado, e não é uma pessoa, são 2, 3, 4 fontes que dão a mesma versão, como trará certamente problemas terríveis com a China, né? Basta ver as referências desairosas à China que foram faladas na reunião, e institucional, especialmente com o Supremo Tribunal Federal. Professor, qual que é a nossa alternativa de poder? É Sérgio Moro? É o vice-presidente Hamilton Mourão? Não, é cumprir a Constituição, Caio. Não, a nossa alternativa, se a gente pensa que, como o senhor defende e acredita que o Bolsonaro sai, a nossa alternativa de poder imediata seria o vice-presidente Hamilton Mourão, mas ali para 2022 seria João Dória, seria Sérgio Moro. Como que o senhor vê a alternativa? Se a gente está considerando, o senhor está considerando já esse governo que acabou, né? Com que trabalhamos? Com qual alternativa trabalhamos? O governo acabou, mas não terminou. São os paradoxos, mas acabou, não há mais governo. É importante lembrar rapidamente que alguns falam assim, mas se tiver um impeachment tem novas eleições. Não. A Constituição é clara. O vice-presidente assume em 2 casos, vacância ou impedimento, né? Assume o vice. Só teria novas eleições caso tivesse vacância e impedimento da presidência e da vice-presidência no primeiro biênio presidencial. Nesse caso, o que ocorreria? Novas eleições. E se fosse no segundo biênio? Eleição pelo Congresso Nacional. É o que dispõe a Constituição. Agora, com relação a 2022, no Brasil, 2 anos é uma eternidade. Quem diria, em 2016, que em 2018 o Bolsonaro ia ganhar a eleição? Acho que nem ele acreditava. Então, nós temos aí ninguém sabe como vai ser resolvida essa crise. A forma de solução dessa crise vai definir o processo eleitoral de 2022. Se nós conseguirmos, e rezo por isso, que a solução vai ser no campo constitucional, e aí assume o vice-presidente da República. E eu disse, parodiando o Chico Buarque, que tem uma música famosa, mire-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Eu, brincando, eu falo assim, mire-se no exemplo do Itamar. Se o general Mourão, ao assumir, fazer o governo do Itamar Franco, um governo de mãos limpas, não teve um ato de corrupção no governo do Itamar Franco, um governo que construiu a União Nacional e fez o Plano Real, se o Mourão tivesse como exemplo aquele mineiro que todo mundo gozava, né, fazia piada sobre ele e foi um grande presidente, fazer a transição para que nós tenhamos, em 2022, um belo processo eleitoral. E aí, quais as alternativas que vão ser construídas? Evidentemente que alguns governadores vão ser candidatos à presidência da República, é o que parece até o momento. O governador de São Paulo, pode ser que o governador do Rio de Janeiro, são possibilidades. Agora, pode ter outros jogadores, né, que apareçam
nesse processo. Algumas lideranças novas que se destacam, podem se destacar no Congresso Nacional. Agora, nós temos, insisto, carência de lideranças. Vamos ver se o Ciro Gomes... o senhor vê disposição do vice-presidente Hamilton Mourão de ocupar esse lugar neste momento? Ele tem, né, por obrigação constitucional. Ele pode renunciar também. Aí tudo bem. Ele pode ir o cargo para ele, renuncia e tem eleições diretas. É o que dispõe a Constituição, mas eu não creio que ele faria isso, né? Eu presumo, o bom senso diz que ele assumiria nesse caso, cumprindo a Constituição, não é golpe de Estado, é cumprimento da estrita lei, que está lá, que determina a Carta Magna, e ele pode ser candidato à reeleição. Vamos lembrar. O senhor acha que ele opera para ser presidente nesse instante? Ele não é mineiro, mas em alguns momentos lembra a mineiridade. Eu tenho observado, afinal nossa profissão é isso, de ver outros momentos da história e comparar. Ele tem dado uma série de declarações pontuais que é de alguém que não é que a mosca azul picou, para ser muito original, isso ninguém disse, né? Acho que desde o Adão já falou para Eva, mas ele sonha em ser presidente. Ele só poderia sê-lo nessa situação, assumindo em processo de impeachment, porque dificilmente seria eleito diretamente presidente da República, todo mundo sabe, ele sabe também, basta lembrar, ele estava no PRTB, né, do Levi Fidelix, e em 2018, naquelas primeiras pesquisas, ele tinha 0, não sei quanto tal. Agora, a questão é que ele fica numa situação difícil também, né? Ele é vice-presidente da República, ele não pode operar politicamente pelo impeachment. Itamar não o fez, não operou pelo impeachment numa situação que ele podia ter muito mais liberdade, porque ele estava rompido com o Collor. O Temer, que estava afastado, não chegava a ter um rompimento com a Dilma, você não pode dizer que ele operou pelo impeachment naquele momento histórico e tal, que foi tão recente agora, em 2016. Então, ele está esperando ver o que no futebol, já que somos o país do futebol, se a bola passa. Se a bola passar, ele toca para o gol. Professor, agradeço muitíssimo a conversa, os esclarecimentos e compartilhar conosco aqui na CNN a sua visão sobre os fatos e toda essa narrativa histórica. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado. Eu que agradeço o convite, gosto muito, estou acompanhando muito vocês e aprendendo muito história do tempo presente, que vocês fazem muito bem essa história do tempo presente. E vamos torcer que o Brasil saia dessa pior crise da nossa história e saia constitucionalmente para melhor. Muito obrigado, professor.